Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por Tua presença nesse lugar. Mas nós confessamos, quem sente, Senhor, não somos nada. Nós precisamos de Ti, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para que possamos ver e ouvir o que a Tua palavra, que Teu Espírito Santo tem a nos dizer nessa noite. Pai, nós queremos ser como os discípulos. Nós queremos ouvir e queremos estar atentos àquilo que Tu tens preparado para nós. Amém. Amém, queridos. Há alguns anos, acho que era 2008 ou 2009, eu tive o privilégio de escutar o grande teólogo, professor, tradutor da Bíblia, Russell Shedd. Talvez você já leu um livro dele. Ele cumprimentou a gente naquela noite: eu quero vos saudar na graça e na perturbação do Senhor. Amém? Eu quero vos saudar na graça e na perturbação do Senhor. Irmãos, que Deus nos perturbe muito hoje à noite. Amém? Que Ele nos dá uma chacoalhada, que nem diz o novo machadense, e tire de nós o fundamento da confiança que temos em nós mesmos e nos voltarmos a pedir pela graça de Deus. Nesse tempo que tanto precisa de pedras vivas, de pessoas que fazem a diferença, nesse tempo que tanto precisa de pessoas que trazem uma boa notícia. Notícias ruins nós temos muitas, não é? Mas o Senhor quer dar uma chacoalhada, Ele quer perturbar você nessa noite, e eu espero que o Senhor toque os nossos corações. Amém? Pastor Márcio, para mim você é o Márcio, e para você eu sou a Adilson. A gente já se conhece há muito, muito tempo. Josi, eu quero aqui de coração agradecer por tudo que vocês têm feito nas mãos dele. E o Senhor tem usado a vida de vocês, não só em 13 de maio, não só no Rio Grande do Sul. O Senhor tem usado vocês grandemente, e que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Continue anunciando essas boas novas. O nosso tempo, a nossa geração, esse Brasilzão, esse mundo afora precisa de pessoas que nem vocês, de igrejas que dão suporte a vocês, e continuem nessa caminhada. Amém? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito na obra do Senhor. Meu nome é Adilson. Na Alemanha ninguém consegue falar Adilson. Também meu pai gostava muito do Adilson Maguila. Lembram? Por isso que eu levo esse nome. Mas na Alemanha ninguém consegue falar Adilson, por isso todo mundo me chama de Adi. Aí todo mundo consegue expressar. E eu espero que vocês tenham um pouco de graça e uma grande porção de misericórdia. Acho que fazem uns 5 anos que eu não preguei em português. Então, quando você fala mais do que uma língua, é uma misturança na sua cabeça. Sejam cheios de graça, ok? E estejam me perdoando agora já. Mas eu creio que eu tenho algo da parte do Senhor para a vida de vocês. Amém? O povo de 13 de maio é um povo sincero? São? Então tá, vai lá. Deixa eu começar com uma pergunta e eu quero uma resposta sincera. Quantos aqui, quando estavam em casa, ouviram a campainha tocar e pensaram: melhor fingir que eu não estou? Cadê os sinceros? Ok, alguns sinceros. Eu acho que alguns a mais de vocês já talvez até ficaram dentro, ficaram quietinhos, ficaram respirando devagarinho e só se locomoveram da casa bem devagarinho. Sabe o que é engraçado? Que é algo que nós,
às vezes fizemos com o Senhor. Jesus, ele toca a campainha do nosso coração, bem suave. Ele vem como um verdadeiro gentleman. Ele vem como um cavalheiro, fala gentleman, né? Ele vem, ele toca os nossos corações e a gente finge que não está. Agora não, Senhor. Estou ocupado, estou cansado. Quem sabe amanhã? A minha oração é bem simples para hoje à noite. Que você abra o seu coração para Ele. Amém? E tenho uma certeza que Ele vai bater na sua porta. Ele vai bater hoje à noite. E quando Jesus bate, Ele não bate à toa. Ele bate com um propósito. Ele bate com uma ideia por detrás. Ele bate com um plano que Ele tem para as nossas vidas. Não é por acaso que Ele bate. Está preparado? Amém. Vamos lá então para uma palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês Marcos capítulo 2, versículo 13 e 17. Se você não tiver a Bíblia, tem aqui no Data Show. Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, mas ele é tão profundo e tem tanto para nós nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Uma grande multidão aproximou-se dele e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram Jesus comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele por que ele come com publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Senhor, obrigado por Tua palavra nessa noite. Obrigado por cada um que está aqui. Alguns vieram aqui, estavam pensando de não vir nessa noite, Pai, mas Tu tem algo especial para eles. A Tua palavra é viva. Pai, nós não queremos, quando você tocar o nosso coração hoje à noite, nós pedimos: vem, Senhor. Nós queremos abrir, nós queremos convidar para que Tu entres. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Jesus não é gentil. Ele não arromba portas, Ele vem, a gente lê nesse texto, Ele bate, Ele não invade o coração. A gente lê um texto onde nós temos duas cenas, dois ambientes, dois mundos, dois personagens, mas um deles nunca mais será o mesmo, amém? Isso é quando nós encontramos Jesus. Jesus estava caminhando à beira do mar, Ele ensinava multidões, milhares de pessoas ouviram a voz dEle, pessoas tentaram tocar as vestes do Senhor, seguidores, pessoas seguiam os 12, mais 70, às vezes eram muito mais. A palavra de Deus nos diz que numa outra situação eram pelo menos 5.000 homens, um grande fluxo de pessoas que seguem Jesus Cristo. De repente ele para diante de um balcão, ele para diante de um homem, e esse homem chama Levi. Ele não é líder, ele é alguém que não procurava Deus, é alguém que quando nós lemos o texto a gente tem a impressão que não tinha um chamado do Senhor. A Bíblia relata, ele é apenas um cobrador de impostos. Ele é um cobrador de impostos. O que significa um cobrador de impostos? Para os judeus, ele era um profissional
alguém que não era bem visto. Ele era um traidor da pátria, nós diríamos. O que ele fazia? Ele cobrava impostos para os romanos. Os romanos eram o império opressor. Ele era, além disso, de ser traidor, ele era considerado impuro, porque ele vivia em contato com os gentios. Além disso, ele era considerado desleal, porque ele se enriquecia através do dinheiro do próprio povo. E o quarto ponto, ele era excluído religiosamente. Ele não poderia testemunhar no tribunal, ele era tratado que nem um pecador. E Jesus, o que ele faz? Ele para na frente dele, sentado naquela coletoria, sentado arrecadando impostos, e muitas vezes além do que era permitido, ele estava na sua rotina, ele já estava acostumado a fazer aquilo. Sabe que o que é impressionante? Que nós, quando fizemos algo errado, quando nós ignoramos uma vez o falar do Espírito Santo, quando nós ignoramos pela segunda vez, a parte crucial de tudo isso é que nós não ouvimos mais e de repente não achamos mais errado aquilo que nós fizemos. E aí ele já está bem acostumado, se acostumou a passar a perna. Ele era um corrupto, uma pessoa que comprava impostos demais. Ninguém gostava dele. Ele tinha dinheiro, mas ninguém gostava dele. O que ele fez? O Senhor parou na frente dele. E para mim esse momento é chocante, porque Jesus ele não vem e traz um sermão. Jesus não vem e dá os pré-requisitos o que ele deve fazer para seguir ele. Ele vem e diz o quê? Siga-me. Nada mais. Siga-me. Sabe o que nós fizemos na Alemanha, o que nós amamos fazer? Discussões teológicas. E normalmente não trazem nada. Mas ele disse simplesmente, siga-me. O que Levi fez? Levi, ele recebe essa oportunidade. Uma oportunidade não merecida, e nós chamamos isso de graça. Ele não foi procurado, ele não era planejado, mas essa oportunidade foi oferecida para ele. E eu acho, eu tenho certeza disso, que o Senhor, ele tem um momento hoje à noite, que Ele quer te dar uma oportunidade de você sair da tua coletoria. As coletorias têm diversos nomes. Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem uma trajetória. Mas é tão bom ver que a graça de Deus, tinha muitas pessoas juntos, mas ele para na frente daquela coletoria e ele faz aquele pedido, ele diz, Levi, siga-me. A graça de Deus, ela sempre inicia com movimento. A graça de Deus, ela sempre chama pessoas que estão no seu status quo, na sua zona de conforto. A graça de Deus chama ele, e o que define a vida deste Levi não é o passado, mas sim a voz que o chama. Amém? Nós e o mundo ao redor muitas vezes define você por aquilo que você fez ou por aquilo que você deixou de fazer. Mas o Senhor não te define pelo passado, mas sim, Ele te chama e Ele tem algo novo para ti. Amém? Amém? Eu não sei se você veio com uma expectativa, mas o texto não diz que Levi conhecia Jesus. Mas ele sugere uma certa expectativa, porque é estranho, ou não é? O cara sentado na coletoria,
E o Senhor diz apenas, siga-me, e ele levanta e segue. Não é estranho? Eu acho que ele tinha uma certa expectativa. Eu chamo isso de expectativa santa. A fama Jesus tinha porque as histórias e os milagres e tudo que ele tinha feito. Então, eu acho que Levi já tinha escutado um pouco de Jesus. Quando Jesus chegou, ele já estava com uma decisão tomada. Ele disse, eu quero mais desse Jesus. Eu quero mais desse Jesus. E eu espero que você hoje à noite veio com uma expectativa de mais do Senhor. Mais de Jesus. Nós precisamos dele, nós necessitamos a presença dele na nossa vida. E ele disse, ok, Jesus, eu vou. Há 5 anos, eu tomei uma decisão de todo culto fazer um apelo. Mesmo que talvez não tenham pessoas novas no culto, eu tomei essa decisão. Porque eu creio que nós precisamos criar oportunidades, momentos para que o Senhor possa falar. Amém? E há 5 anos no final do culto, eu sempre tenho feito um apelo. E graças a Deus, nos últimos 5 anos, quase cada domingo, tem pessoas tomando uma decisão para seguir a Jesus. Amém? Há 2 semanas atrás, nós tínhamos um culto, antes de vir para cá, nós tínhamos um culto bom, tinha um momento de louvor bom. Parabéns, equipe, vocês são um ministério de Deus. Deus continua abençoando vocês. E aí, no final do culto, chegou a menina do Ministério de Louvor e disse, Adilson, como o tempo está adiantado, você vai fazer um apelo hoje? Eu disse, não estava querendo. Deus tocou no meu coração que tem alguém hoje aqui que ele não jamais levantaria a sua mão para entregar a sua vida a Jesus. Ele está esperando pelo momento de você falar isso, que tem uma oportunidade após o culto de alguém tomar essa decisão. Achei um pouquinho estranho, mas eu disse, ok, se o Senhor falou contigo, amém. Eu falei, tem alguém em nosso meio que jamais ele levantaria a mão para entregar sua vida a Jesus de forma aberta. Venha conversar após o culto comigo, por favor. Entreguei essa palavra, no final do culto, não chegou ninguém. Já estava pensando, ok, provavelmente era só algo assim que a menina achou que era certo. Passou uma meia hora, a gente tem confraternização no final do culto. E aí chega um rapaz de 35 anos, acabou de ser pai pela 2ª vez, ele disse, Adi, hast du Zeit für mich? Adilson, você tem tempo para mim? Disse, claro. E nós, pastores, a gente já teme aquelas conversas depois do culto. Pode ser boa, mas pode ser ruim. Né? Aquela questão. Disse, vem junto. Sabe o que era? Era aquele moço. Ele disse, Adilson, eu sou muito tímido. Eu nunca teria coragem de nem levantar um pouquinho a minha mão. Mas desde ontem à tarde, o Senhor tem ministrado o meu coração. Disse, Senhor, se tu falar isso e isso, eu vou tomar uma decisão de entregar a minha vida a Cristo, porque eu creio nele. E eu disse, aleluia. Sabe o que aconteceu? Ele entregou a vida a Jesus. Deus é bom, não é? Deus é muito bom. E assim, os últimos meses têm sido muito, temos ganhado muitas pessoas para Jesus. O Senhor tem sido fiel. Orem pela Alemanha. Orem pela Alemanha. Não parem de orar pela Alemanha.
Nós precisamos das orações de vocês. Eu sou de Novo Machado e há 20 e poucos anos atrás, quando saí da cidade, eu lembro que em Novo Machado a gente tinha 17 ou 18 igrejas. Sabe quantas igrejas tem na minha cidade de 10 mil habitantes? Igrejas que pregam o evangelho? Uma. Sabe quantas igrejas tem na minha cidade vizinha que chama Melle? Uma, talvez, 2, 3 pequenos grupos. Uma cidade de 30 mil habitantes. Essa é a realidade da Alemanha. Às vezes você anda cidades por cidades e não tem igrejas vivas. Um país que já enviou tantos missionários para cá, hoje precisa de pessoas que se deixam enviar. E quem sabe, o Senhor chama uns Levi da vida hoje à noite para ir junto comigo lá para a Alemanha. E saem lá da coletoria dizendo: o Senhor tocou o meu coração. Amém? Não seja tímido, deixa o Senhor agir na sua vida. Eu acho que o Senhor está ministrando no coração de algumas pessoas. Meu segundo ponto é: quem era Levi? O homem definido pelo rótulo que ele não pediu para ter. Esse é meu segundo ponto. Levi não era apenas um publicano, ele era um coletor de impostos. E se você acha que ele era um coletor de impostos era algo que nem um funcionário público, tem algum funcionário público aqui? Bem-vindos. Ele não era um típico funcionário público. Por quê? A Roma terciarizava a cobrança de impostos e os publicanos, o Levi, ele fez um contrato com o império e ele pagou nesse contrato de forma adiantada para poder cobrar depois e recuperar o dinheiro. Mas tem um detalhe nessa história: ele cobrava mais. Ele explorava seu próprio povo, ele se beneficiava, ele enriqueceu às custas da dor do povo. E por isso que ele era visto como um agente do inimigo, alguém que vendeu o seu próprio povo. Ele era excluído da sinagoga e ele era colocado na categoria dos ladrões e das prostitutas. E por isso, ele era totalmente isolado, ele era excluído dos círculos religiosos e ele jamais era convidado a fazer parte de uma festa de aniversário ou qualquer coisa nesse sentido. Ele tinha um rótulo. Você conhece esses rótulos? Sabe que cada um de nós tem rótulos? Nós temos rótulos, nós temos bons rótulos, nós temos coisas ruins sobre a nossa vida que pessoas falaram. E eu tenho uma palavra para você hoje à noite. Eu creio que tem pessoas presas nos seus rótulos, que nem ele. O seu rótulo era: você é um traidor, você é um corrupto, você é um vendido, você é impuro, você é o pior, você é pior do que um dos romanos. Rótulos, outras pessoas colocaram nele. Mas quando a graça de Deus alcançou ele, ele foi liberto desses rótulos. Amém? Levi tinha muitos rótulos, e nós também. Eu fiz uma lista de alguns. Muitos de nós ganhamos rótulos quando éramos crianças. Você não presta, você nunca será nada. Vocês conhecem essas frases? Você é uma decepção, você só isso mesmo. Ou rótulos que ganhamos da sociedade: aquele cara é problemático, aquele cara é difícil, aquele cara é inútil, ele é um fracassado. Nós temos rótulos que nós recebemos na escola, às vezes até
na nossa família. E o rótulo que, ao meu ver, é o pior deles, são os rótulos que nós mesmos nos colocamos. Eu não sou nada. Eu sou daqueles alunos que só escreve nota 5, 6. Não. Isso não é o que o Senhor tem para a sua vida. Todos nós temos rótulos. Mas rótulo não define a sua identidade. Amém? O rótulo não define a sua identidade. Quando Jesus chama Levi, ele não está apenas convidando, ele está reinventando a história, a sua história. Você conhece aquelas garrafas que têm rótulos? Normalmente, se você tentar tirar um rótulo, tem muitos rótulos que não saem fácil. Por isso que tirar rótulos, às vezes, dói. Mas eu quero te dizer algo. Jesus, ele é especialista em remover rótulos. Indiferente de rótulos que os teus pais colocaram na sua vida, indiferente dos rótulos que o pessoal da tua firma colocou sobre você, talvez os teus colegas de sala de aula, Jesus, ele é especialista em remover rótulos. Eu tenho algo chocante, mas ao mesmo tempo, isso toca o meu coração. Quem era Levi? Sabe quem era Levi? Levi é o autor do livro de Mateus. O cara que era desprezado pelo povo judaico, ele escreve o evangelho mais judaico que nós temos. Ele é o escritor do evangelho de Mateus. Ele é o evangelho que apresenta Jesus como o Messias prometido. Ele é o evangelista que entende profundamente das profecias, das tradições. O homem que tinha um rótulo, que tinha uma história, que era visto como traidor, rejeitado pelo seu povo, se torna o autor que vai revelar Jesus a seu próprio povo. Amém? Que história maravilhosa! Quando Jesus, que é especialista em tirar nós da nossa zona de conforto, de tirar nossos rótulos, ele faz algo que é sobrenatural. Ele pega o desprezado e faz dele uma testemunha. Ele pega o homem marcado pela vergonha e ele transforma essa pessoa numa voz profética. Ele pega o rótulo que o mundo colocou e ele escreve uma nova identidade por cima dele. Eu gostei muito desse data show de vocês. No centro de tudo, Jesus Cristo. Porque esse é o nome que está escrito sobre todos os nomes. E se Ele vem, se Ele muda a nossa vida, se Ele vem, Ele faz um diferencial. Ele pega um cobrador de impostos e transforma num apóstolo. Ele pega alguém que estava sentado na mesa da corrupção e Ele coloca na mesa do Cordeiro. Amém? Ele transforma as nossas vidas. E o que Ele faz? Ele quer pegar você, transformar, escrever uma nova identidade. E Ele quer te posicionar, te colocar, talvez replantar num lugar novo. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém? Tenho algo profético para algumas pessoas que estão hoje à noite aqui. A sua vida tem sido como uma árvore plantada num vaso. Uma árvore plantada num vaso, ela vai começar a crescer normal que nem toda outra árvore.
Mas o lugar de árvore, para que ela possa, como é que fala o gaúcho, esprear, vocês entenderam? Para que ele possa realmente aprofundar as raízes, ele precisa de espaço. E você tem sido que nem uma árvore plantada num pote grande. E o Senhor, hoje à noite, Ele diz, eu quero tirar você dessa coletoria, quero colocar naquele lugar que eu já tenho escolhido para você. E você vai começar não só de crescer por dentro, mas também por fora. E pessoas vão ficar muito felizes porque pelos frutos que você vai trazer, você vai fazer o diferencial na sua empresa, na sua rua, e as pessoas verão em você Jesus Cristo. Amém? Amém? Nós não somos plantas de ficar em potes, mas plantados para trazer frutos. Ele pega, ele transforma, ele escreve, ele posiciona num novo lugar. Sabe, meus queridos, o mundo, ele nos define pelo seu passado. Eu conheço talvez 10 pessoas que estão hoje à noite aqui. Mas eu quero te dizer algo, Jesus define você pelo futuro. O mundo, ele define você pelo que você fez. E Jesus olha para você, e Ele quer fazer de você algo novo, alguém novo. Uma árvore com as raízes largas, para trazer frutos e fazer a diferencial nesse tempo. Jesus te vê pela missão pela qual você nasceu, não pelo que você aprontou, pelo que você deixou de fazer, talvez o que aconteceu essa semana. Não, o Senhor olha para ti e diz, algo novo eu tenho para você. Amém? Meu terceiro e último ponto. A decisão que muda o amanhã. Levi não sabia de tudo o que viria depois. Se eu soubesse o que viria na minha vida, no dia que eu tomei a decisão de ser pastor, provavelmente eu teria dito, Senhor, não, eu não preciso, eu não quero continuar sendo professor de geografia, que é a minha primeira formação. Mas quando o Senhor chama, eu não pude resistir. Eu não sabia o que viria, mas uma coisa ele sabia: ficar sentado aqui na coletoria seria o mesmo que perder a melhor oportunidade. E por isso ele levantou e seguiu a Cristo. Amém? A decisão dele daquele dia determinou o amanhã dele. Eu quero te dizer hoje à noite, a sua decisão hoje determina o seu amanhã. O meu hoje é fruto de decisões que eu tomei ontem. E o amanhã é fruto das decisões que você vai tomar hoje. Sabe no que nós somos experts? Nós somos experts de dizer, depois eu mudo, um dia eu começo, Senhor, amanhã. Não, toma uma decisão hoje. Toma uma decisão hoje. Levi, ele nos ensina, quando Jesus chama, não espere. Comece hoje, e dê uma resposta clara a Ele. Amém? Nós somos chamados para fazermos um diferencial nesse tempo. Você já escutou as pessoas falarem, pelo menos na Alemanha se fala muito, as pessoas falam, puxa, as pessoas antigamente tinham esse problema, hoje é tudo mais difícil. Não, eu creio que o Senhor te chamou para esse tempo. Esse é o tempo do Senhor para a tua vida. Não é para amanhã, não era para ontem. Hoje é o dia de tomar decisões. Hoje é o tempo oportuno do Senhor.
E às vezes perdemos oportunidades, às vezes achamos que o Senhor tem tempo para mim, mas eu creio que o Senhor está chamando hoje para fazer o diferencial. Nós fundamos uma igreja há algumas semanas, o que é um milagre. Fundamos uma igreja a 13 quilômetros. E era o segundo, terceiro culto. E eu contei para vocês, eu fiz a promessa de fazer um apelo depois de cada culto. E tinha a equipe, nós plantamos a igreja num lugar que chama Stift Quernheim, um lugar que tem 2-3 mil habitantes e vários lugarejos pequenos ao redor, sem igreja viva, sem igreja que prega o evangelho. E eu pedi para a igreja, quem de vocês sente no coração de não ir em missões para a África, não ir para o Brasil, não ir para a Ásia, mas ir para 13 quilômetros. E a gente orou durante meio ano por uma equipe. Depois desse tempo de oração, 17 pessoas falaram, ok, eu senti do Senhor da gente começar um projeto. Começamos esse projeto, para encurtar a história, começamos esse projeto, algumas pessoas vieram, tinham algumas pessoas novas, e eu fiz o apelo. E tudo que tinha que dar errado naquele dia, deu. Ministério de louvor, as coisas não deram tão certo, o som, o data show não funcionou, enfim, eu preguei a palavra, mas o Senhor é maior do que nós. O Senhor é bom. Eu pedi, tem alguém em nosso meio que não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador? Eu pedi, vamos fechar os olhos e eu fiquei com os meus olhos abertos, aquela expectativa, e o que eu não imaginei, era no segundo, no terceiro culto naquele lugar, 2 senhoras levantaram as suas mãos. Uma moça de 35 e uma senhora de 60 anos, mais ou menos. Foi um momento muito emocionante, porque nós oramos por aquele lugar. Nós cremos que a palavra de Deus não volta vazia, como a irmã falou. E nós estamos semeando. E eu pude colher 2 pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus. E a primeira, a moça estava bem emocionada. E eu percebi assim, puxa, ela já tomou uma decisão. Eu percebi a presença do Senhor no nosso meio. E a segunda senhora estava sentada assim, no final do culto, eu conversando, sentindo assim no coração, será que ela tomou uma decisão mesmo? E eu comecei a fazer uma oração, pedi, repete a minha oração, aquilo que a gente faz, e ela repetiu a oração. E no momento que eu orei, Senhor, aqui estou, entrego a minha vida nas tuas mãos, a presença dos céus vieram naquele lugar. Ela começou a chorar, ela sentiu a presença do Senhor de uma forma assim que ela nem sabia o que estava acontecendo. Sabe quando uma pessoa não conhece nada de Deus e algo impactante aconteceu? No final daquele momento, depois de 15, 20 minutos, assim, a gente, talvez eram só 10 minutos, mas eram momentos tão bons na presença de Deus. Ela disse, Adilson, pastor, agora eu sei o que a minha mãe, que já está falecida há muitos anos, quando eu era criança, falou para mim. Se eu posso te falar algo, por favor, toma uma decisão de seguir a Jesus Cristo, entrega a vida a Ele. Agora eu sei o que ela, há muitos anos atrás, quis dizer com isso. Deus não é fiel? Deus é fiel. E eu gostaria de dizer nessa noite, tem pessoas orando pelos seus familiares, tem pessoas jejuando, já derramaram muitas lágrimas pelos seus familiares. Eu quero te dizer algo, continue orando, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Não desista. Mesmo hoje à noite, continue orando para que as pessoas venham, entreguem as suas vidas,
que nessa senhora de 60 anos entregou a sua vida a Jesus Cristo. Que momento maravilhoso. Último testemunho, ok? Num desses cultos, também, nós temos muitas pessoas que vieram do Afeganistão, da Síria e também do Irã. E nos últimos meses, 4 pessoas do Afeganistão, sírios e também pessoas do Irã se deixaram batizar. E viveram o Senhor de forma sobrenatural. Um deles me contando, disse, eu estava na divisa quando eu vinha do exterior e eu pedi, Senhor, ele contando sobre se Jesus, que ele só conhecia como profeta, Jesus para ele era um profeta. Ele disse, se você realmente é Deus, me ajude nessa situação. Ele disse, eu escutei a voz do Senhor de forma bem acústica dizer, eu estou contigo, vá por esse caminho. E o que aconteceu? Ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Porque Deus, Ele faz coisas impossíveis, que eu não consigo fazer, mas Ele é capaz de fazer. E o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém?